Outro tema bastante cobrado pela FGV é a chamada voz passiva. Vem caindo bastante nos últimos anos, tá? Então é mais um assunto que precisamos dar uma olhadinha com atenção no nosso projeto. Assinale a opção que mostra exemplo de voz passiva. Essa questão especificamente é fácil. É a letra A. Não se faz arte com fórmula. Arte não é feita com fórmula, né? Vamos aqui dar uma olhadinha do que seria a voz passiva, né? Vamos relembrar para que a gente possa entender melhor por que é a letra A e também matar as próximas questões que faremos sobre o tema. Por exemplo, o gato caçou o rato. Atenção aos detalhes, por gentileza. Nós temos aqui o verbo caçar, ok? O sujeito é o gato. E o alvo da ação verbal, quem foi caçado, o chamado objeto direto, né, é o rato. Então nós temos aqui o seguinte, o verbo caçar pedindo dois argumentos. Ele pede um termo agente, um termo que pratica a ação, que é o sujeito, que é o gato, e um termo passivo, um termo que sofre a ação de ser caçado, no caso, o rato, beleza? Então nós aqui temos o sujeito agente, pois pratica a ação verbal, beleza? Aqui o sujeito pratica a ação verbal. Agora, quando eu digo que o rato, melhor dizendo, foi caçado pelo gato, nós temos a seguinte estrutura, muito importante você guardar isso aqui, ó, muito importante. Você tem a estrutura de verbo de ligação, quase sempre o verbo ser, mais o verbo principal chamado particípio. Foi caçado, tá bom? Foi caçado pelo gato. Aqui nós temos um sujeito que não pratica a ação de caçar, e sim sofre a ação de ser caçado. O sujeito agora é o rato. Ele é chamado de sujeito paciente, né? Ele sofre a ação verbal. Aqui nós temos a seguinte estrutura: verbo de ligação, quase sempre o verbo ser, mais o particípio do verbo principal. Nós temos aqui a chamada voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Tranquilo? Beleza? Outro exemplo. Bruno ensinou a matéria. Show! O verbo ensinar, no contexto, pede dois argumentos. Ele pede um termo agente, um termo que pratica a ação de ensinar, e um termo paciente, um termo que sofre a ação de ser ensinado, digamos assim, que é o objeto direto, a matéria, né? Então, o sujeito nesse caso é agente, a voz é ativa, já que o sujeito pratica a ação verbal. O alvo da ação verbal é o objeto direto, é a matéria, é o termo paciente, é o termo passivo, ok? Então aqui nós temos voz ativa. Eu poderia reescrever essa frase da seguinte maneira: a matéria foi ensinada pelo Bruno. Agora o sujeito é a matéria, é um sujeito paciente, porque ele sofre a ação verbal, ok? E nós temos na frase a estrutura do verbo ser mais o chamado particípio do verbo principal.
Então nós temos aqui a chamada voz passiva analítica. Correto? Beleza? Tranquilo? Muita atenção a essa estrutura. Foi ensinada, foi caçada, será feito, será dito, era considerado, tá? E assim por diante. Agora, nós temos também a possibilidade de expressar a voz passiva através do pronome apassivador se, da partícula apassivadora se. Por exemplo, compram-se carros usados. Compram-se carros usados. Repare que essa frase ela pode ser reescrita na chamada voz passiva analítica. Carros usados são o quê? Comprados, tá? Então aqui nós temos a chamada voz passiva sintética. Show? Dá para você fazer a associação com a voz passiva analítica. Carros usados são comprados. Show, beleza? Então aqui ó, a partícula se, ela é apassivadora. O verbo se encontra na voz passiva. Outro exemplo. Consertam-se celulares. De novo, estamos na chamada voz passiva sintética. Repare que você consegue transpor para a voz passiva analítica facilmente. Celulares são consertados. Show? Beleza? Então tá aí a voz passiva sintética, formada pela partícula se. Tá bom? Beleza? Eu vou mandar para vocês como material de apoio, um vídeo meu, tem lá no meu canal, com 100 frases, 100 frases, envolvendo aí a partícula se, ensinando quando ela é apassivadora, quando ela é índice de indeterminação do sujeito e quando ela é outras cositas más, né? Como parte do verbo, partícula de realce, enfim. É um vídeo obrigatório, tá, gente? Vou mandar para vocês com material de apoio, tá? Voltando aqui à questão, a letra A, não se faz arte com fórmula, tá? Aqui, não se faz arte com fórmula. Arte, olha como você consegue transpor para a voz passiva analítica. Arte não é feita com fórmula. Show, beleza? Então tá aí a letra A, indicando que o verbo está na chamada voz passiva sintética. Tranquilo, beleza? Show? Então dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou mandar para vocês, como material de apoio. Ele tem 1h30 de duração, tá? Mas vale a pena, tá? São 100 exemplos sobre a partícula C, tá bom?